Com planejamento para melhor aproveitar os recursos do município, Ribeirão congela quase 250 milhões de reais do orçamento de 2018. A busca agora é por formas de investimento consciente em todas as secretarias. No plano financeiro da Prefeitura de Ribeirão Preto, que vem se recuperando dos últimos anos de caixa no vermelho, o contingenciamento dos investimentos precisou ser aplicado. A tentativa é organizar as contas e diminuir as dívidas. Terminamos o ano pagando dívida. Vamos começar agora a ter a nossa reserva para poder fazer os investimentos. Por isso que existe esse congelamento ou contingenciamento, o nome que preferir. No valor total divulgado pelo Diário Oficial do dia 10 de janeiro, 240 milhões e 500 mil reais do orçamento de 2018 foram congelados. E só serão utilizados pelas secretarias mediante uma espécie de pente fino, analisando bem as prioridades. Nosso prefeito, Duarte Nogueira, ele privilegia sempre as áreas sociais, educação, saúde, assistência social e segurança pública. Então, claro que essas 4 itens são as prioridades. Para o especialista, o pensamento tem que ser positivo e não significa que a cidade vai ficar sem investimentos. Nós temos investimentos do Estado e da União no aeroporto, temos recursos da União e também do Estado na mobilidade, principalmente o PAC Mobilidade, que só aí nós estamos falando de algo como 300 milhões. Então, apesar do contingenciamento dos recursos próprios da Prefeitura, os investimentos em Ribeirão Preto irão aumentar, não diminuir. A medida foi necessária para que a bola de neve de dívidas do município não aumentasse ainda mais. Na prática, é aquele sistema financeiro que a gente sabe fazer com as nossas próprias contas. Não gastar o dinheiro que não tem. Se você não tem recursos para investimento, você não fará. Senão você vai ter que buscar recursos de empréstimos para fazer. Outra alternativa que pode contribuir e alavancar os cofres públicos é a arrecadação com o imposto sobre serviço. O ISS ele é pago pelas pessoas, por profissionais liberais como médicos, advogados, dentistas e também por empresas que prestam serviço, como empresas de vigilância, empresas de limpeza, toda consultoria. Em nova determinação, o volume de receita aumenta para a cidade. Recentemente se alterou a legislação para que o ISS de algumas modalidades, como, por exemplo, serviços de streaming, como o Netflix, o Spotify e outros serviços, como cartões de crédito, fossem devidos na cidade do tomador do serviço. Ou seja, todo mundo que usa esse serviço aqui em Ribeirão, o dinheiro do ISS vai passar a ficar para Ribeirão. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Ela está ao vivo e tem mais informações. Thaís Mantoani. Pois é, Púcia, a ideia é economizar e administrar bem os recursos da cidade. Eu vou conversar agora com o Leonardo Terra, que é doutor em administração. Leonardo, pensar a gestão pública da forma que nós organizamos as nossas contas particulares é uma saída para os administradores pouparem os recursos da cidade? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde aí para o público do Jornal da Clube. Thaís, sim, na verdade há uma semelhança, né? Mas a gente precisa entender que tem particularidades, que a gestão pública ela tem uma maior dificuldade de levantar as prioridades, porque você está falando de um grupo muito grande de pessoas, que você precisa identificar as necessidades individuais de cada pessoa dentro do município e assim por diante, de cada grupo de pessoas. Então há de fato uma similaridade em termos de princípios. Você tem uma restrição orçamentária, um volume de dinheiro que você tem disponível para gastar, né, nos investimentos da cidade. Obviamente você tem aí as suas prioridades, o que é importante, e você obviamente tem que deixar algumas coisas de lado porque você simplesmente não tem orçamento para fazer. Então, nesse sentido, se parece de fato com aquilo que a gente faz na nossa casa, né? Mas, obviamente, com um nível de complexidade muito maior quando a gente está falando da gestão pública. E Ribeirão tem a ganhar congelando esses milhões de reais no orçamento? Olha, na minha visão, se for para fazer da forma que a Prefeitura está propondo, que é um levantamento das prioridades, mais aderente, consciente, para investir esse dinheiro de maneira adequada, sim, eu vejo que a cidade tem a ganhar, porque um dos problemas que a cidade viveu ao longo do tempo foi exatamente um gasto indiscriminado, com muito pouca preocupação das consequências desse gasto e dos benefícios que esse gasto traria para a população. Então, a cidade acabou aí com uma dívida relativamente alta, né, na última gestão,
e com pouco benefício para a população, se você for ver. Então foi um gasto que não foi tão bem feito se você for analisar friamente. Mas se for para fazer uma análise detalhada, criteriosa dos gastos, como está sendo proposto pela Prefeitura, sim, Ribeirão tem a ganhar com isso. É uma medida que deveria ter sido tomada muito antes? Sem dúvida, né? Se você analisar a situação que a cidade foi deixada, né? Eu creio que o mais visível para todos são os buracos, mas se você for analisar os postos de saúde também não estão numa boa situação, as escolas também estão precisando de medidas em termos de conservação, nós temos aí um déficit de vagas de creche significativos na cidade, então foi deixada uma situação muito ruim com um histórico de investimentos muito altos, então se você analisar friamente foi um gasto ruim. Eu vejo que se tivesse sido tomada uma medida para analisar isso de maneira adequada, né, no passado, como a Prefeitura está se propondo a fazer nesse momento, talvez Ribeirão estivesse melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pussi, com outras informações. É com você, Pussi. Já, Thaís.